Oi, gente, a paz do Senhor Jesus para todos, que Deus abençoe a vossa vida. Irmãos, mais um vídeo do nosso canal, o canal Cristo é a Resposta. Desde já peço o teu like, já peço que você se inscreva em nosso canal e também compartilhe este vídeo, amém? Hoje nós vamos trazer um assunto polêmico, né? Sobre a situação do aborto, né? Nós vamos trazer um assunto aqui sobre o aborto, o que diz a Bíblia, né? Sobre a situação desse ato terrível. Então já te convido a estar conosco em nome de Jesus, que pode e que faz e que é todas as coisas. A Ele a honra, a glória e a majestade. E esse canal aqui é um canal de levar você a ouvir a palavra de Deus. Então, sobre o aborto, o que diz a Bíblia sobre o aborto? Em Provérbios 24, versículo 11, diz assim: livra os que estão sendo levados à morte. Veja, olha o que o sábio Salomão está dizendo: livra os que estão sendo levados à morte. Isso mostra que Deus, ele já é contra alguém que procura tirar a vida de um inocente. Então, o aborto, na lei da palavra de Deus, é crime, né? Porque aqui também vai dizer, em Êxodo 20, versículo 13, um dos mandamentos, dos 10 mandamentos, diz assim: não matarás. Então, quando a gente faz esse ato, quando a gente vai por esse caminho, ou a mulher ela vai por esse caminho de tirar a vida do feto, ela está matando uma vida que o Senhor deu para ela. Então, já está no quadro de um homicida. É a mesma coisa de você pegar uma arma e tirar a vida de uma pessoa, né? E diz mais também em Efésios 5:11, diz assim: obras infrutíferas das trevas. Então, são coisas que não é de Deus. São coisas das trevas. Quando uma pessoa mata quando uma mulher tira a vida de um inocente, são obras infrutíferas das trevas. Aí também, em Gênesis 27, versículo 2, diz assim: só Deus sabe o dia da morte. Então, isso mostra que Deus dá a vida e Ele mesmo a tira. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis 27 e o versículo 2, para a gente entender melhor, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não se agrada, né, do homicida. Deus não se agrada de pessoas que tiram a vida do próximo, né? Então vamos ver aqui em Gênesis 27, meus irmãos. Esse é o canal Cristo é a Resposta. Amém? E Cristo tem uma resposta para mim e para você. Você que não sabia desse assunto, e você pode até dizer assim: mas pastor, e se a mulher for estrupada, se a mulher for violentada, né? Não é para matar o menino? Não, irmão, não. Não, ela pode ter o filho, né? E ela pode doar. Ela pode, se ela não quiser ficar com o filho, ela pode doar para outra pessoa, irmão. Mas tirar a vida de um inocente, tirar a vida de uma pessoa que não tem culpa, né? Porque quem gera a criança no ventre materno é Deus. Isso acontece, aleluia, louvado seja Deus, o nascimento de uma pessoa, porque Deus permite. Deus permite, né? Então vamos ver aqui Gênesis 27, meus irmãos, e o versículo de número 2, que é que diz, ó. E ele disse: eis que já agora estou velho, e não sei o dia
da minha morte. Ou seja, só Deus sabe o dia da minha morte e da sua morte. Deus não quer que ninguém tire a vida do próximo. É crime, é abominável aos olhos de Deus. Então, um aborto é uma abominação. Já tem países aí, meus irmãos, que liberou, né? Liberou, e isso é terrível, né? Até mesmo quando tem um paciente no hospital que ele está ali entubado, né? Não dá nenhuma resposta de vida, e quando os médicos chegam, fala para a família, vamos desligar o aparelho, os aparelhos, e precisamos que vocês assinem e tal. É também um crime. É um crime porque só Deus sabe o dia da morte da pessoa. Nós não podemos, aleluia, tomar a frente de Deus. E quando a gente faz isso, você está tomando o lugar de Deus. Amém? E também, em Isaías 1:15, diz assim, mãos cheias de sangue. Tá vendo? Quando você mata uma pessoa, quando você mata um inocente, as suas mãos estão cheias de sangue. Ah, mas eu não sou assassina, eu não vivo matando ninguém. Você matou um inocente no seu ventre. Você matou, você impediu o nascimento de uma criança que Deus permitiu gerar em você. Então, suas mãos estão cheias de sangue. Aí também diz também, glória a Deus, em Isaías 49:1, o Senhor me chamou antes do meu nascimento. Tá vendo o que eu falei? O que é que eu falei? Eu falei que uma criança é gerada por Deus. Uma criança, ela é gerada por Deus. E bem-aventurado quando uma mulher, ela gera uma criança dentro dela. Então, desde o ventre, o Senhor chamou eu e você. Louvado seja o nome de Jesus. Então é crime, é homicídio, tá? Mesmo que você não ande com a arma, mesmo que você não tire a vida de pessoas, mas se você abortou, é crime. É crime. Através da palavra de Deus, eu estou falando através da palavra de Deus. Em Jó 14, versículo 5, diz assim, nossos dias estão determinados por Deus, tá vendo? Então, tudo é determinado por Deus. E quando eu quero tirar a vida de uma pessoa, irmão, eu me torno um homem maligno ou uma mulher maligna, quando tira a vida de uma pessoa. E quero deixar aqui que a Bíblia, ela defende esse valor. O valor e o direito à vida do ser humano desde a concepção. Então, a Bíblia, ela defende esse direito de uma criança nascer e também de uma pessoa ter a sua vida, viver sua vida, não chegar alguém e pôr fim a uma vida de uma pessoa, tá? Então, Deus não se agrada. O cuidado de Deus com a vida humana, Deus cuida de nós. Deus cuida de nós, quer dizer, por isso que é abominável derramar sangue. Por isso que é abominável impedir que uma vida prossiga. O valor da vida humana desde a concepção. Então, desde que a pessoa está grávida, né? Está grávida, Deus já vai dando valor àquela pessoa. Mesmo que ainda não esteja em forma, mas o Senhor já dá valor àquela pessoa que está no ventre de outra pessoa. As consequências do aborto. As consequências do aborto traz coisas terríveis na vida de uma mulher. Quando ela faz o aborto, ela se prepare que ela não será mais a mesma. Então, vamos comigo, né? A palavra aborto é formada por dois vocábulos latinos, ab, privação. A palavra ab é privação. E ortus, nascimento, ou seja, privar o nascimento
de uma pessoa. Quando uma mulher ela comete o aborto, ela está privando ou impedindo o nascimento de uma pessoa. Que junto significa a privação do nascimento, tá vendo? Com o significado por si ou por si o sol, por si o sol, desaparecer no horizonte, ou seja, fazer sumir uma criança do ventre materno. E daí morrer, perecer. Segundo o grande dicionário de medicina, aborto é a expulsão espontânea ou provocada. Tá vendo? Aborto é uma, aleluia, expulsão espontânea. A pessoa está expulsando aleluia, a criança do seu ventre. Ela está expulsando, né, e provocando, porque toma remédio, faz aqueles procedimentos para poder matar a criança. O aborto é um tema controverso no mundo atual. Nem todos, escute isso aqui, nem todo o país aceita matar criança, como também tem muitos países que aceitam matar o feto. Mas a Bíblia nos dá princípios claros sobre a proteção da vida. A Bíblia, ela está cheia de coisas de proteção à vida humana. Tá vendo, meus irmãos? Então, Deus não é a favor a esse ato das trevas. Deus conhece desde o ventre cada ser humano. Veja só, se ele permite uma criança no ventre de uma mulher, no ventre de um ser humano, então ele conhece a gente, olha, faz muito tempo. Deus te conhece, Deus me conhece desde o ventre. Amém? Deixa teu like. Amém, meus irmãos? Porque teu like ajuda o canal Cristo é Resposta. A nossa visão aqui não é likes, não é ganhos. A nossa visão aqui é falar o evangelho como ele é. Por isso que o nome do canal é Cristo é a Resposta. Louvado seja Deus. E vamos ver aqui as consequências do aborto. Vamos ver. Glória a Deus. Vamos ver. Consequências do aborto. O aborto é uma forma de derramamento de sangue inocente, tá vendo? O aborto é uma forma de derramamento de sangue inocente. Por isso que eu disse no começo do vídeo, quando a pessoa tira um feto do ventre, está matando um inocente que não tem culpa do que aconteceu. Deus ordenou, não matarás. Êxodo 20 e o versículo 13. No hebraico, a palavra usada para matar é hatsash. O hebraico, a palavra matar é hatsash, que significa assassinato cometido premeditadamente. A pessoa, quando vai tirar uma vida de um inocente, ela premedita, ela procura locais aonde se faz o procedimento para matar o feto. Então, tudo é premeditado. Salmos 94 e o verso 6. Vamos ver na Bíblia. A palavra de Deus, ela nos mostra que é errado o procedimento do aborto. Salmos 94. Convido você também, meus irmãos, a abrir sua Bíblia. Você que é amante da palavra de Deus. E o verso 6 diz assim: matam a viúva e o estrangeiro. Tá vendo? E ao órfão tiram a vida. Então tudo é premeditado. E diz mais: homicídio
Esse mandamento aponta para um princípio maior, o valor sagrado da vida humana criada à imagem de Deus. Está lá em Gênesis 1, 26 e 27. Depois você dá uma olhadinha. Mas veja, homicídio é algo terrível, obras das trevas. O contexto é sempre de condenar aqueles que derramam este sangue ou alertar as pessoas a não o derramar ou ao derramarem sangue. É o que está dizendo aqui, ó, que o contexto é sempre de condenar aqueles que derramam este sangue ou alertar as pessoas a não derramarem. Então, a palavra de Deus nos alerta, a palavra de Deus te alerta a não derramarem sangue. Sangue inocente inclui o sangue das crianças. Agora que vai entrar no assunto do aborto também, né? No assunto do aborto. Quando o sangue é derramado na terra, ela fica contaminada, tá vendo? Quando um sangue de alguém é derramado na terra, a terra fica contaminada. Salmo 106, verso 36 ao 38, né? O Salmo 106 diz assim, e o versículo 36 ao 38, meus irmãos, olha o que diz. E serviram seus ídolos, que vieram a ser-lhes um laço. Demais disto, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Está vendo? Que é obra satânica. Quando uma mulher tira seu filho do seu ventre, é obra satânica. E quando um homem tira a vida do seu próximo com arma de fogo, com arma branca, são obras satânicas. Aí diz mais, no versículo 39, 38 ainda. E derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e de suas filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi manchada com sangue. Toda vez que acontece um homicídio, toda vez que acontece um assassinato, a terra fica manchada e Deus não se agrada. Jeremias também, no versículo 22 e o versículo 3. Vamos ver. Jeremias 22 e o versículo 3. Este é o canal, Cristo é a resposta, com compromisso com a palavra de Deus. Jeremias 22, versículo 3 diz assim: Assim diz o Senhor, exercei o juízo e a justiça, e livrai-os expoliados da mão do opressor, e não oprimais aos estrangeiros, nem ao órfão, nem à viúva, não façais violências, nem derrameis sangue inocente neste lugar. Tá vendo? Tá vendo, meus irmãos? Como é o que diz a poderosa palavra de Deus? Deus não se agrada. Coloca-o em um contexto com os refugiados e as viúvas e o órfão. O sangue do feto é tão inocente como qualquer sangue que ocorre no mundo e permanece na memória de Deus. Deus odeia mãos que derramam sangue inocente, tá vendo? Deus não se agrada. Deus odeia as mãos que derramam sangue inocente. Provérbios capítulo 6, versículo 16 ao 17. Vamos lá. Glória a Deus. Provérbios 6, versículo 16 ao 17. Glória a Jesus. Deixa teu comentário. O que é que você acha desse assunto? Aleluia, que a Bíblia trata como abominável aos olhos de Deus. Capítulo 6, do versículo 16 ao 17, diz assim, irmãos: Estas 6 coisas aborrece o Senhor,
e a sétima a sua alma abomina. Olha o que eu falei. Versículo 16 de Provérbios 6. Olha o 17. Olhos altivos e línguas mentirosas, mãos que derramam sangue inocente. Tá vendo, meus irmãos? Olha aí, ó. Mãos que derramam sangue inocente. É bíblico. É bíblico. Deus não se agrada das obras das trevas. Segundo, consequências físicas e psicológicas advindas de um aborto. Tá vendo? Quando a pessoa faz esse ato, a pessoa fica com problemas psicológicos. Vamos ver. Vamos lá. O aborto é uma agressão à saúde da mulher. Essa mulher não será mais a mesma. Você se lembra que eu falei isso? Ela não será mais a mesma. Olha o que vai dizer. Mesmo com todo o aparato médico para a realização do procedimento, mesmo ela com todo o aparato médico do procedimento, quando ela vai fazer o aborto, isso não quer dizer que ela não vai ficar bem, não. Atinge o psicológico. Olha, muitas mulheres morrem, mesmo em países onde é legalizado, tá vendo? Mesmo em países que legalizam esse ato, muitas mulheres não saem da mesa. Meu Deus do céu. Olha aqui, ó. Vitimadas por complicações imediatas, como infecções, hemorragias intensas. Olha o que acontece. Infecções e hemorragia intensas. E muitas não conseguem sobreviver. Perfuração do útero. Quando vai fazer o procedimento, muitas também ocorre a situação de perfurar o seu útero e ela morre no momento do procedimento. Meu Deus do céu. Isso é forte, viu, meus irmãos? Meu Deus. Lesão uterina pós-aborto são as sinéquias ou outras lesões em órgãos internos. O aborto gera, inevitavelmente, sentimento de culpa e de depressão. Olha o que ele traz. Sentimento de culpa e de depressão. E eu já vi isso. Pessoas falarem, se meus filhos tivessem vivos, se eu não tivesse feito isso, eles estariam aqui me ajudando agora. Na maioria das mulheres, olha, e em algumas também aumenta o risco de suicídio. Muitas também pensam em se matar. O aborto tem sido identificado como causa de reações psicóticas, mente, olha, e esquizofrênicas, ver coisa onde não tem, cujos sintomas incluem ansiedade extremada e sentimento de paranoia, a pessoa fica louca. Outras começaram a abusar do uso de medicamentos e drogas para conseguir dormir. Tem muita que nem consegue dormir porque, olha, atingiu o psicológico. Aí, ó, estão presas aos medicamentos. Terceiro, para muitas mulheres, um aborto é um corte profundo na vida. A pessoa não é mais a mesma. Se você perguntar a alguma mulher que já fez aborto, ela vai dizer que não é mais a mesma. A sua saúde está abalada. Meu Deus. Por isso que Deus abomina, porque Deus pensa no feto e pensa também em você que cometeu esse ato. Porque Ele te conhece e você pertence a Ele. Elas mesmas contam que amadureceram e alcançaram novos pontos de vista após esta crise extrema, diante da qual tiveram de repensar suas relações, tá vendo? Depois que ela faz o ato, aí bate o arrependimento. Seu trabalho e toda a sua existência explicam que começaram a levar mais a sério a si mesmas. Meu Deus, uma parte
pouco conhecida da sua identidade, veio à luz. Algumas relatam sentimento de culpa, tá vendo? Que elas ficam se culpando pelo ato que cometeu. Deus não se agrada de obras das trevas. E o aborto é uma obra das trevas. E também eu falei alguns minutos atrás que quando tem uma pessoa que está ali entubada e o médico chega para a família e diz: nós temos que desligar os aparelhos, vocês têm que assinar. Isso é um homicídio que eles estão cometendo. E também a eutanásia, que é aquela injeção letal que aplica no paciente pela madrugada e a pessoa morre. Isso é homicídio também. A Bíblia condena. Aí o que é que vem de culpa nessas pessoas? Tristeza ou luto. Essa pessoa, é o que eu disse, essa pessoa não é mais a mesma, meus irmãos. Não é. O que as faz compreender melhor o impacto emocional, tá vendo? Da decisão diversas. Diversas mulheres percebem que tomaram a decisão sem conhecer completamente todas as opções ou sem tempo para processar a situação. Elas tomaram decisões sem ter tempo de pensar e as causas que viria contra a sua vida. E tem famílias que incentivam suas filhas a abortar, né? Porque não aceita que ela esteja grávida. Aí eles vão, faz pressão psicológica, de vez de eles apoiar, de vez de eles acalmar a situação, mostrar na palavra de Deus, né? Mostrar na palavra de Deus que é pecado fazer isso, Deus vai dar um jeito, Deus vai ajudar. Não, já que eles dizem, tira, mata. E isso é homicídio. Mulheres com crenças religiosas muitas vezes passam a buscar conforto espiritual e repensar suas escolhas à luz da fé. Então, aquelas que têm fé em Jesus Cristo, pense ou pensa e não faça esse ato diabólico. Já percebeu o silêncio que rodeia o aborto? Você percebeu o silêncio que rodeia o aborto? É uma pergunta. Por quê? Porque instantaneamente o aborto é visto com vergonha. É uma vergonha diante de Deus e diante da sociedade que crê na palavra do Senhor. A Bíblia ensina claramente que a vida começa no ventre e que Deus valoriza cada ser humano, tá vendo? A vida começa no ventre e quando você tira a vida dessa criança, você está se colocando no lugar de Deus e é um perigo para você. Desde a concepção, o aborto vai contra os princípios divinos de santidade da vida. Tá vendo que ele vai de encontro o que a Bíblia diz? Tá vendo? Em uma sociedade dessacralizada, o cristão precisa tomar cuidado. Nós precisamos tomar cuidado numa sociedade tão dessacralizada. Com relativismo e estar alerta quanto às ações de manipulação de sua consciência. Tome cuidado. Tem pessoas que gostam de manipular a sua consciência. E o desrespeito à vida humana. Então é um desrespeito quando a pessoa faz esses atos que Deus não se agrada. É um desrespeito tanto contra Deus, contra a sua palavra e contra a fé. Que Deus abençoe, que Deus possa abrir nosso entendimento e que a gente possa tomar cuidado, porque tem muita gente que gosta de trazer coisas que a gente vai dizer é verdade, é isso mesmo. Eita, ela está certa, ele está certo.
vá pela palavra de Deus. Aqui está uma palavra, uma ferramenta que não deixa eu e você ser enganado. Que Deus abençoe sua vida, que você compartilhe esse vídeo, que você deixe seu like, compartilhe ele, deixe seu like, porque esse vídeo, quanto mais você deixa o like, ele vai alcançar pessoas que não têm o conhecimento bíblico. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. A paz do Senhor